Paracentese talvez seja um dos procedimentos mais realizados, principalmente naqueles pacientes que têm ascite, que é acúmulo de líquido na cavidade peritoneal, ou seja, água na barriga, ou aqueles pacientes que sofrem de insuficiência cardíaca congestiva e acabam acumulando líquido por transudação no interior da cavidade peritoneal. A paracentese é rotina na nossa prática clínica e não precisa ser um cirurgião para realizar a paracentese. Basta que você seja um clínico treinado e com habilidades para realizar a paracentese. E quando nós falamos em paracentese diagnóstica, paracentese de alívio e paracentese de sequência, ou seja, ou tem finalidade de diagnóstico ou tem finalidade de esvaziamento para aliviar os sintomas congestivos do paciente, ou já é aquela paracentese de mecanismos paliativos que você tira o excesso de líquido para facilitar e melhorar a qualidade de vida do paciente. Por isso, nesse vídeo nós queremos te falar um pouquinho de o que é paracentese, como fazer paracentese e quais são as finalidades da paracentese. Mas primeiro, solta a vinheta. A paracentese consiste na retirada de líquido da cavidade peritoneal, líquido ascítico, líquido da barriga do paciente. É um procedimento invasivo baseado na penetração de uma agulha no interior da cavidade peritoneal para esvaziamento, seja para efeito diagnóstico, seja para tratamento. Constitui-se em um procedimento médico e que tem por finalidade fazer o estudo do líquido ascítico. Mas quando é que nós indicamos uma paracentese? A paracentese tem que ter líquido no interior da cavidade peritoneal, ou seja, o paciente tem que ter ascite. Se ele tem ascite, ele vai ter um aumento do volume abdominal e um dos principais sinais semiológicos que nós podemos observar ao nosso exame físico é aumento do volume abdominal associado a um piparote positivo. Para quem não sabe o que é um sinal de piparote, consiste em dar petelecos de um lado do abdômen e sentir as vibrações líquidas do lado contralateral do abdômen. Se você consegue fazer isso e sentir as vibrações das ondas no interior do líquido, aquele paciente muito provavelmente tem uma ascite de moderado volume. E se ele tem uma ascite de moderado volume, você já pode fazer o esvaziamento ou pelo menos uma paracentese diagnóstica. Por que tirar líquido da barriga do paciente? Primeiro, porque aquele líquido não era para estar ali. Se há livre líquido na cavidade, significa que há uma perda muito grande para o terceiro espaço, e se há essa perda de líquido para o terceiro espaço, houve ou um distúrbio de pressão coroidosmótica ou um distúrbio de filtração. Se ocorre esse tipo de distúrbio, existe uma alta propensão a uma translocação bacteriana. E essa translocação bacteriana levará a uma infecção desse líquido, levando à famosa PBE, que é a peritonite bacteriana espontânea. Muito comum nos pacientes cirróticos, muito comum nos pacientes hepatopatas. Por isso, é tão fundamental que todo clínico saiba fazer uma paracentese, porque a paracentese vai ser capaz de diagnosticar e até mesmo aliviar os sintomas de um paciente que padeça de ascite. Porque para nós fazermos uma paracentese, basicamente nós precisamos de um gelco, que é uma agulha de um calibre 14 ou 16 e que tenha mais ou menos 7 centímetros de tamanho, e um equipo. Só para curiosidade, quantos líquidos ascíticos você pode tirar? Não tem nem regra. Você pode tirar
quanto for necessário. Só que, se você tirar acima de 5 litros de líquido acítico, você vai ter que repor albumina nesse paciente. Como é que faz a paracentese? Primeiro, você demarca o paciente. Na maioria das vezes, nós utilizamos a espinha ilíaca anterior. Essa espinha ilíaca anterior e superior, você faz uma linha imaginária, ligando ela ao cicatriz umbilical. Uma vez ligada e criada essa linha imaginária entre a espinha ilíaca anterior-superior e a cicatriz umbilical, você divide mentalmente ela em 3 porções iguais. E a inserção da porção medial com a porção distal é o local de inserção da agulha. Após fazer a asepsia dessa região, você introduz a agulha principalmente naquela região. Antes, é claro, você vai fazer o anestésico. Normalmente, nós fazemos apenas um botão anestésico com xilocaína 2%, que é um anestésico local. Aquele botão anestésico vai servir para anestesiar exatamente a área onde você vai penetrar com o gel, que é a agulha mais calibrosa. Uma vez feita a asepsia e anestesiado, você vem com a agulha a 90 graus em relação à pele do paciente, introduzindo lentamente e ao mesmo tempo você vai aspirando. Aspirou e veio líquido acítico, o ideal é que você pare naquele momento, introduza mais um pouquinho a agulha ainda com o gel e permaneceu saindo líquido acítico, você só deixa a parte emborrachada do gel e vai tirando lentamente a agulha. Assim você evita de perfurar vísceras ou causar um transtorno muito pior ao paciente. Uma vez mantida a parte emborrachada do gel no interior da cavidade peritoneal, aquele líquido vai sendo drenado. E drenando, não há por que você aspirar, nem há por que impor nenhuma pressão negativa para retirar o líquido. Deixe ele drenar por conta própria. E vai medindo. Vai colocando no recipiente dosador e ao passo que você vai medindo, você vai vendo quanto de líquido já foi eliminado. Chegou a 5 litros, ou nem espera chegar a 5 litros, se tu estiver numa região ou num hospital que tem baixo suporte, tira ali 2, 3 litros e para. Se você estiver num hospital de maior suporte, pode chegar bem perto de 5 litros, e se estiver num hospital que disponha de albumina para repor, você pode passar de 5 litros, desde que o paciente seja monitorizado e durante todo o procedimento. Terminado o procedimento, você retira a parte emborrachada sem nenhum risco de perfurar a víscera, para que seja interrompida aquela ligação, aquela área de drenagem, e uma vez interrompida, basta que você coloque um curativo comum naquela região. Se você quiser líquido para estudo, diagnóstico, você vai mandar para o laboratório para fazer rotina, citometria, diferencial, pH, ADA, LDH, albumina, cultura e outros estudos que for de seu interesse. Se você não quiser, pode descartar todo o líquido acítico e vai dar um conforto e uma qualidade de vida para o paciente. Quais são as complicações, só para te ajudar a diagnosticar? Primeiro, você pode fazer uma perfuração de alça, e se você perfurar a alça, esse paciente vai para centro cirúrgico como emergencial, porque tu rompeu a alça do cara. Então, todo cuidado é pouco. Outro, hemorragias pontuais, normalmente hematomas, uma equimose bem extensa, pode surgir logo no momento da punção. Furar ou perfuração de um abscesso lacunado naquele momento, ou mesmo causar uma infecção por inoculação de germes que permanecem na pele do paciente. Você, ao fazer a inserção do gel, acabou empurrando um germe e vai causar uma peritonite não espontânea e sim provocada, é uma iatrogenia. Então, fica sempre atento para isso.
Outra coisa bastante interessante que eu quero que tu se atente, esses pacientes hepatopatas, eles têm uma circulação colateral muito evidente, muitas vezes até com cabeça de medusa, ou uma circulação colateral que é muito engurgitada. Caso você perfure um vaso transfixante desse, que está localizado na parede abdominal, o sangramento pode ser de grande monta e você tem que estar preparado para isso. Então, paracentese é um procedimento clínico que pode ser executado por um clínico treinado. Não precisa de grande técnica, mas precisa respeitar todo o passo a passo. Se você respeitar o passo a passo que nós fazemos aqui, você vai garantir uma paracentese segura e os objetivos da paracentese vão ser alcançados. Então, se gostou do vídeo, dá like, compartilha com os teus amigos, passa a informação para frente. No nosso canal, que é o canal RL Conexão Saúde, nós temos diversos outros vídeos que falam sobre os nossos protocolos, como por exemplo, já tem protocolo de síndrome gripal, para quem ainda se interessa, já tem protocolo de sonda vesical, tanto de alívio quanto de demora, e já tem protocolo de sonda nasogástrica. Novos protocolos serão colocados. Se te interessa, aproveita e se inscreve no canal, pede para quem quiser se inscrever. Vamos compartilhar o máximo de informação possível. Se tem alguma crítica, comenta aí que nós tentaremos resolver o mais breve possível. Nós esperamos a colaboração de vocês. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.